Efésios capítulo 5, 15 até o 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para entendê-la, para expor, ó Deus, esta passagem da Tua palavra, e que o Senhor Deus venha colocar no nosso coração esse desejo firme de vivermos melhor, de buscarmos a presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, de ser dirigidos pelo Seu Espírito Santo, ó Pai. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sempre falamos que o tempo passa rapidamente. Isso é uma fala, ela está quase competindo com aquela, está calor, está frio. A próxima frase é, como o tempo passa. Já estamos em agosto, já estamos chegando em setembro. E eu creio que quanto mais o tempo passa, mais nós vemos que o tempo passa rápido. Quanto mais idade nós temos, mais nós podemos afirmar isso. Mas uma pergunta fica, o tempo passa, e quando nós passarmos, o que será que vão falar de nós? Qual será que é a ideia que as pessoas vão ter de nós, do que nós fizemos? Nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos que tem alguns personagens. Tem personagens maus que são reconhecidos e lembrados pela sua maldade. Tem personagens bons que são lembrados pela sua bondade, mas em alguns momentos também por algumas coisas ruins que fizeram. E tem alguns personagens bons que são só lembrados pelas suas bondades. Não que eles não tenham feito coisa errada, né? Todos nós somos pecadores, cometemos falhas, mas tem alguns que Deus quis colocar na história apenas as coisas boas daquela pessoa. Qual é a história que a nossa SAF vai escrever para ser contada? Qual é a história que nós, como igreja do Jardim Maringá, como irmãos, vamos contar? E essa história está relacionada exatamente com a forma, o modo de vida. Nós temos estudado o livro de Efésios e nós encontramos aqui um livro que traz, um resumo muito bom daquilo que Paulo está falando a respeito da vida cristã, da salvação, dos dons espirituais e, por termos dons espirituais, a maneira que nós devemos andar. No capítulo 5, de 7 até o 14, nós encontramos aqui sobre a ideia de que os cristãos não devem ser participantes das trevas. Olha o versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Ou seja, que nós como cristãos devemos despertar, levantar e sair do sono, ser luz nesse mundo tenebroso. E é um desafio, em meio aos tolos, aos nécios, aos insensatos, viver como sábios. Versículo 15, mantenha a sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente, ou seja, portanto, porque vocês agora são luz, saiam das trevas, saiam do sono e vivem com prudência, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Nossa vida é uma caminhada, como nós dissemos há pouco, a nossa vida ela
é um caminho. Esse caminho se vai escrevendo aí, né, neste caminho uma história. Qual é o ensino de Deus para nós? Vede prudentemente como andais. Vede, observe, examine com atenção. Tenha o cuidado de viver de acordo com o que o Senhor ensina. Não como nécios e sim como sábios. A palavra nécio aqui não quer dizer como um nécio no sentido de alguém que não conhece muitas coisas, que é tolo no sentido de ser um ignorante, talvez intelectualmente ou em relação a algumas coisas. Mas é quase que o contrário. O tolo é aquele que sabe, mas mesmo conscientemente, mesmo sabendo, faz o que é errado. Isso é o tolo. E como muitas vezes é um caminho que parece um caminho comum, né? Que nós infelizmente andamos. Sabemos o que devemos fazer, mas fazemos o contrário, ou não fazemos. E sim como o sábio também não é aquele que sabe todas as coisas, estudioso, intelectual, o que tem lá os melhores cursos, diplomas. Mas o sábio é aquele que conhece, é o contrário do tolo, né? Pratica. Com temor ao Senhor ele pratica, ele se desvia do mal, ele conhece a palavra e segue as orientações de Deus. Duas orientações aqui relacionadas a isso: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo aqui não é simplesmente usar muito bem o tempo no sentido de ocupar todas as suas horas, mas a ideia aqui é: os dias são maus, então os acontecimentos são maus. Você deveria e deve remir o tempo, você deveria transformar aquilo que é mal em coisas boas, não viver conforme aquilo que é apresentado para você, ou seja, não se deixar levar pelo mal, mas aproveitar as oportunidades e transformar aquilo que é mal em bem. Não ser oprimido pelo mal, mas viver e fazer o bem. Isso é que é ser sábio. Aqui diz compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela já foi revelada, é a vontade revelada do Senhor. Ou seja, nos tempos maus, não andar conforme o mal, mas pratique o que é bom. E repare, irmãos, que nós falamos já há algumas semanas, a semana passada, exemplos disso. Quando, a partir do verso 28 do capítulo 4, diz: aquele que furtava, não furte mais. E ele vai dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavras de edificação. E ele vai trazendo essa lista, né? Deixando a mentira, fale a verdade. E agora aparece a última dessas frases: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, que é o versículo 18. Então, nessa sequência, os dias são maus. No lugar de nós vivemos as oportunidades do mundo fazendo o que é mal, nós devemos transformar isso e fazer o que é bem, o que é bom. Fazer a vontade do Senhor é exatamente isso: aplicar o que o Senhor tem nos ensinado a fazer. E aqui então, irmãos, nós entramos no nosso tema de hoje, né? Enchei-vos do Espírito. Nós falamos sobre o tempo que passa rápido, qual é a história que nós vamos deixar, e a história que nós vamos deixar está relacionada à nossa vida. O nosso caminho só vai ser trilhado diante de Deus se nós vivemos como um crente cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? O próprio versículo vai nos ensinar isso. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a palavra que aqui está sendo aplicada para vinho e para espírito? Qual é a palavra que traz aqui no sentido de ser algo comparativo? O que nós podemos comparar do encher-se do Espírito com encher-se de vinho?
A ideia da comparação aqui é exatamente a questão do domínio. Encher-se do Espírito é ser dominado pelo Espírito. Quem se enche de vinho é dominado pelo vinho. Creio que os irmãos já viram pessoas falarem, né? Ele bebeu e aprontou, ou seja, ele estava tão dominado pelo vinho que fez o que ele não faria se não estivesse sob o controle do álcool, sob o domínio da bebida. E essa é a comparação. O que é ser cheio do Espírito então? É ser controlado pelo Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que vive sendo controlada pelo Espírito Santo. Nós sabemos que existe um contraste aqui também, né? Porque quando há vinho há dissolução, e quando há Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí tem uma lista aqui que nós vamos chegar daqui a pouco. Há controle. Quem se enche do Espírito, há controle, tem controle sobre a vida. Alguém pode pensar que estar cheio do Espírito também é uma pessoa descontrolada, que vai ser um louco, né? Não, pelo contrário. É uma pessoa bem normal, porque é uma pessoa que vive com sabedoria, que vive no poder do Espírito Santo. É importante nós lembrarmos, irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. Às vezes a gente tem um costume de dizer, não, é o poder de Deus. Não, é o próprio Deus. Encher-se, ser dominado por Deus, pelo Deus Espírito Santo. Esse Deus Espírito Santo, ser dominado por esse Deus, fazer o que Ele mandar, andar conforme Ele realmente nos ensina a andar. E aqui a interessante questão dessa simples palavra, né? Enchei-vos. Enchei-vos não é uma sugestão. Eu achei interessante o comentário do reverendo Augustus Nicodemos falando sobre isso. Ele disse o seguinte, que nunca viu ninguém ser disciplinado na igreja por não ser cheio do Espírito Santo. Já viu pessoas ser disciplinadas porque estavam cheias de vinho, né? E dava mau testemunho. Mas a mesma palavra que diz não vos embriagueis com vinho, dizendo que você não deve se embriagar com vinho, a mesma palavra diz enchei-vos do Espírito. Isso aqui é uma ordem. Você é crente, então você deve ser cheio do Espírito. Já pensou o conselho reunir? Vamos reunir com aquele irmãozinho lá que ele não é cheio do Espírito Santo, vamos disciplinar. Vai dar um problema, né? Mas nós deveríamos pensar assim. Quem que não é cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa que não vive a vida cristã, uma pessoa que não se rende a Deus, não é servo de Deus. Essa pessoa não pode ser uma pessoa que simplesmente é chamada de cristão. Nós somos crentes e nós precisamos buscar o quê? Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Enchei-vos do Espírito. Essa palavra parece que é você mesmo que está fazendo alguma coisa, né? Mas ela, na língua original, ela dá a ideia de sede enchidos. Deixai-vos o Espírito Santo encher. Entregar-se sem reserva ao Espírito Santo, não rejeitar e buscar, beber desse Espírito Santo. E isso deve ser feito numa questão contínua. Enchei-vos também dá a ideia de que é algo que você faz agora, mas amanhã de novo, e depois sempre buscando esse controle do Espírito Santo sobre a sua vida. Encher do Espírito Santo. E aqui a gente pensa, irmãos, o quanto nós temos buscado esse Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. O quanto nós temos buscado o domínio de Deus, Deus Espírito, sobre as nossas ações, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu vou comprar, sobre o que eu vou... tudo. Sobre o domínio do Espírito Santo. Quais são as evidências desse poder do Espírito Santo, dessa plenitude do Espírito Santo na minha vida, na sua vida? Interessante que às vezes a gente vai pensar que o Espírito Santo ele se manifesta apenas em situações, né, espirituais. Uma pessoa que ora
de uma forma especial, ou que canta de uma forma especial, a gente vai relacionar o Espírito Santo com dons. E nós sabemos que às vezes, claro que isso é um sinal de alguém cheio do Espírito, alguém que canta, alguém que prega, alguém que ora. Mas infelizmente as pessoas podem pregar bem, cantar bem e estar vazios do Espírito Santo. Qual é o sinal exatamente, aquilo que pode comprovar que alguém é cheio do Espírito Santo? São as 4 palavras que estão aqui no texto, na sequência: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O resultado de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo são esses 4 benefícios que nós podemos ver, evidências de alguém cheio do Espírito Santo. Olha a primeira: falando entre vós com salmos. Uma boa conversação, irmãos. O que nós conversamos? O que nós conversamos demonstra se nós somos cheios do Espírito ou não. Quando nós nos reunimos, nós vamos falar só do governo, do futebol, ou de outras coisas fúteis, inúteis, ou de coisas pejorativas, de pecado, ou falar mal de alguém, ou falar de coisas de ganâncias. Aqui diz, falando entre vós com salmos. Essa ideia de falar uns aos outros, conversar uns com os outros, não apenas uma tagarelice qualquer, mas ele fala com salmos, palavra de Deus, compartilhar as bênçãos de Deus, aprender mais de Deus, orar com os nossos irmãos, por que não nos reunirmos para orar? Falando entre vós com os salmos também dá a ideia de comunhão, de amor, não simplesmente uma conversação que não tem simpatia, que não tem amor, mas falando entre vós, cantando ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito canta, entoa, louva ao Senhor, e aqui fala de coração. O Espírito se manifesta em nosso coração, nos levando a adorar. As nossas vozes são instrumentos, maravilhoso instrumento que Deus nos deu. As nossas vozes, nós louvamos ao Senhor com as nossas vozes, mas aqui quando fala de coração, dá a entender que o cântico não pode ser só da boca para fora, preocupado só com a música, só com a canção, só com o tom, mas de coração. E o cântico tem que ser um cântico bíblico, né? Enchei-vos do Espírito é o cântico que agrade a Deus, o cântico que fala de Deus. Dando sempre graças por tudo, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito não é uma pessoa que vive a murmurar, que vive a reclamar de todas as coisas. Nós sabemos na Bíblia, né, um pecado grave de Israel era a descrença, a forma da murmuração daquele povo. E aqui fala sempre dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, pelas boas coisas que acontecem, pelos problemas, até mesmo pelas provações, em todas as horas, em todas as circunstâncias, agradecemos ao nosso Deus. Quando fala nosso Deus e Pai, né? Que graças que nós podemos dar, porque nós temos o nosso Deus, que é o nosso Pai. Enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo. E por último aqui diz, sujeitando-vos uns aos outros, um sinal da presença do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros, não discutindo uns com os outros, não tentando convencer o outro da minha ideia, do que eu acho, do que eu penso, mas tendo amor uns para com os outros. Nós temos estudado Paulo ensinando, né, a respeito disso, quando o crente forte, o crente fraco, aquele que muitas vezes não se preocupa em escandalizar o irmão, faz qualquer coisa, ou aquele também que é fraco e não quer se tornar forte, já está tantos anos na igreja e é um legalista, né, que
que vê defeito em tudo, vê erro em tudo. Nós devemos tomar cuidado. Nós somos irmãos e precisamos então ser humildes, sujeitando-vos uns aos outros. Não há lugar para orgulho, não há lugar para discórdia, mas isso é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Qual o nosso compromisso, irmãos? O nosso compromisso em viver esse Evangelho, em servir a Deus conforme a palavra de Deus nos ensina. O tema da SAF, desse quadriênio, está na leitura que foi feita em Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Para que eu venha anunciar as boas novas, para que eu venha ter uma história, para que eu tenha um caminhar que glorifique a Deus, sábio e não tolo, eu preciso buscar essa presença do Espírito Santo de Deus. Como nós aprendemos, o que é buscar a presença de Deus? É algo tão simples. É buscar ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nós seremos controlados por alguma coisa, ou pelo nosso eu, pela nossa vontade, ou por Deus. Como crentes, nós somos chamados a ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Essa passagem é muito bela, que fala que aqueles que anunciam as boas novas são pessoas felizes, são pessoas que não só são felizes, mas que transmitem a felicidade. E quando nós falamos de Espírito Santo, para que alguém seja feliz e transmita a felicidade, ele precisa buscar ser enchido a ponto de transbordar esse Espírito. Porque eu só vou transmitir algo que eu já tenho em excesso, e porque eu tenho, e porque isso transbordou na minha vida, a ponto de eu poder levar para as outras pessoas. Eu não preciso ficar buscando apenas ser cheio do Espírito para não perder a salvação, ou para não viver triste, com a alma doente. Mas eu preciso viver cheio do Espírito Santo para que eu possa ser este feliz servo que tem os pés, que anuncia boas novas, que faz ouvir a salvação, que anuncia coisas boas, que leva essa mensagem. Eu fico pensando exatamente isso, irmãos, que nos falta muitas vezes para que nós sejamos levando essa mensagem, é que nós estejamos vivendo mais essa mensagem. Como nós podemos falar sobre o controle de Deus, sobre se quebrantar a Deus, sobre servir a Deus, se nós estamos, de certa forma, tão pequeninos, tão vazios do Espírito Santo de Deus? Como nós vamos participar da história, irmãos? A nossa história, ela é breve, então não há tempo, o tempo é hoje. Como nós vamos participar dessa história? Que Deus dê a graça de que cada um de nós possa ser um personagem da história, que seja lembrado pelas boas coisas. Como eu disse no início, tem pessoas que são só lembradas pelo que é ruim, tem pessoas que são lembradas pelo que é bom e pelo que é ruim, tem pessoas que são só lembradas pelo que é bom. Poderíamos dar aí alguns exemplos, mas que nós possamos ser lembrados pelas boas coisas que nós fazemos. Nós possamos confessar os nossos pecados, seguir em frente, servindo a Deus, e assim continuar a história, que é o privilégio que nós temos, Hoje é nosso dia. Nós somos escalados para escrever essa história. Nós somos os responsáveis por conduzir esse caminho aqui, ser conduzidos por Deus nesse caminho e conduzir outros a esse caminho. Por isso nós precisamos mais e mais buscar a presença do Senhor. Que Deus esteja abençoando
cada um dos irmãos, abençoando a nossa SAF, aqueles que têm trabalhado, toda a nossa igreja. Que a palavra do Senhor seja sobre nós, nos dando essa responsabilidade de sermos servos do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos. Somos agradecidos a Ti, ó Deus, porque nós temos o privilégio de participar do corpo do Senhor, temos o privilégio de ser chamados filhos do Senhor, ó Deus. Mas que nós possamos também lembrar do compromisso, ó Deus, deste imperativo, desta ordem do Senhor para nós nessa noite: enchei-vos do Espírito. Ó Deus, que nós possamos abandonar tudo que tem dominado a nossa vida no lugar do Senhor, seja um esporte, seja o nosso trabalho, seja algum vício, seja a bebida, seja qualquer coisa, ó Deus, que nos afaste do Senhor, que nós possamos ser controlados pelo Espírito Santo, ó Deus, que nós possamos nos render à Tua vontade, ser sábios de compreender a vontade do Senhor e remir nesse tempo, ó Deus, aproveitar as oportunidades, não as oportunidades do pecado que são oferecidas a nós, mas aproveitarmos as oportunidades, ó Deus, que estão diante de nós, transformando-as em coisas boas para servirmos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, mais uma vez nós te louvamos pelas nossas vidas, pela vida dessa igreja, da nossa SAF. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.